Em uma montanha, se encontrava um garoto que estava caminhando por lá. Ele descia a montanha para vender carvão para um vilarejo próximo. Falando um pouco sobre sua aparência, ele possuía cabelos vermelhos, e seus olhos tinham um tom vermelho escuro, e também, ele tinha brincos de anafuda. Ele vestia um kimono com o padrão Ishimatsu preto e verde, e também tinha um cachecol azul claro. Um detalhe que era bastante chamativo, era a marca vermelha em sua testa. Aquilo era uma marca de nascença que tinha um formato indicando fogo. Voltando para a caminhada, o menino havia chegado no vilarejo, e chamou pelos moradores, perguntando se eles precisavam de carvão. Os moradores então, ao ouvirem a voz do menino, reconhecem quem era, e logo vão para fora para comprar carvão. Tanjiro, que alegria, eu realmente estava precisando de carvão. Eu também, Tanjiro. Em seguida vários moradores aparecem. Tanjiro fica feliz, e diz: muito bem, tenho muito carvão aqui, peguem o necessário. Depois de vender muito carvão, o menino Tanjiro vai em direção à montanha, para voltar à sua casa. Já estava de noite, e também estava fazendo bastante frio. Enquanto ele andava pela montanha, ele passa pela casa de um morador da montanha, e ao ver o menino, o morador chama por ele. Tanjiro, o que está fazendo a essa hora? Eu estou voltando para casa, senhor. Eu estava vendendo carvão para o vilarejo. Entre imediatamente, é perigoso. Relaxe, senhor, eu vou ficar bem, não precisa se preocupar, eu conheço esta montanha. Não é por isso, garoto, você tem que entrar, é perigoso andar por aí à noite. Um yokai pode aparecer por aí. Yokai? Seria um tipo de monstro, senhor. Exatamente, entre logo, pode passar a noite aqui, é para o seu próprio bem. Tanjiro então aceita ficar, e entra na casa. Depois de tomar banho e comer, Tanjiro se prepara para dormir, mas antes ele pergunta para o homem. Senhor, o que são os yokais? São criaturas sobrenaturais que vagam pelo mundo. Alguns deles têm características humanas, ou podem ter a aparência de um humano, e eles utilizam disso para atrair as pessoas e atacá-las. Outros possuem características de animais, ou têm uma mistura de humano com animal. Eles podem ter várias formas. Essas criaturas atacam as pessoas. Sim, são seres muito poderosos, que nem samurais habilidosos são capazes de lidar. Mas por que disso? Porque eles atacam as pessoas. Porque essa é a natureza de um yokai, são criaturas irracionais, eles não pensam, apenas atacam. Estes seres surgem de objetos amaldiçoados, fenômenos da natureza, sentimentos negativos e também dos pecados cometidos por homens e mulheres. Eles são a representação da maldade no mundo. Tanjiro então para, e pensa sobre isso. Em seguida ele se deita no futon, e pensativo, ele fecha os olhos e começa a dormir. Tanjiro acorda, e se despede do senhor que o acolheu. Então ele volta a subir a montanha. Tanjiro, enquanto andava pela montanha, se lembrava das palavras daquele homem, e questionava se os yokais realmente existiam. Tanjiro então diz para si mesmo que aquilo não passava de uma lenda. Ele acha que não seria possível existir esses seres. Tanjiro estava chegando em casa, até que ele sente um cheiro estranho. Tanjiro para e analisa o cheiro. Ele nota que aquilo era cheiro de sangue, e ele vinha da direção de sua casa. Tanjiro, preocupado, começa a ir mais rápido para sua casa. Enquanto ele corria, ele começa a lembrar dos momentos horríveis que ele presenciou, quando ele viu seu pai tossir sangue e morrer, quando encontrou sua avó morta, e quando encontrou um homem já sem vida. Ele sente um pouco de desespero enquanto se lembrava daquilo, e ele lembra da frase que ele mesmo criou. Sempre que a felicidade é destruída, há sempre o cheiro de sangue. Essa frase ecoava por sua mente, e conforme ele iria se aproximando de sua casa, mais forte o cheiro de sangue ficava. E então ele se depara com aquela cena, a cena que deixou ele em completo estado de choque. Sua casa estava cheia de sangue, havia pegadas na frente de sua porta, com alguns pingos de sangue. Tanjiro, em total desespero, andava em direção à sua casa enquanto dizia:
Por favor, não, por favor. Não. O forte cheiro de sangue tomava conta de suas narinas. Ele toca na porta e a abre lentamente. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, o brilho de seus olhos começam a sumir. Aquela cena era horrível. Sua mãe, seus irmãos pequenos, e sua irmã, todos ensanguentados e mutilados no chão. Tanjiro cai de joelhos perante aquilo, e começa a chorar. O quê? Por quê? Por que isso foi acontecer? Quem foi o responsável por isso? Tanjiro olha para sua irmã, e lentamente ele toca nela. E pela sua surpresa, o corpo dela ainda estava quente, o que significava que ela ainda estava viva. Tanjiro desesperadamente pega sua irmã nas costas e corre pela montanha até a vila. Enquanto ele corria, ele se lamentava pelo ocorrido, ele não pode proteger sua família. Enquanto derramava lágrimas, Tanjiro diz: "Não se preocupe, Nezuko, seu irmão vai te salvar." Ele corria freneticamente pela montanha. Mas enquanto ele corria, ele avista um ser na floresta. Ao vê-lo, Tanjiro pede a sua ajuda, mas o homem simplesmente fica em silêncio e dá um soco no chão, que faz a área tremer e em seguida ser destruída. Tanjiro acaba indo um pouco para longe junto de sua irmã, eles caem na neve, o que faz a queda amortecer. Tanjiro olha para aquele homem, e ao olhar bem, ele fica chocado. Aquele homem tinha 3 olhos, ele tinha caninos, garras e tinha uma enorme boca cheia de dentes afiados em sua barriga. Tanjiro por um momento fica assustado, mas se recompõe rapidamente ao ver que o homem estava se aproximando dele. Tanjiro lembra de seu machado que estava em sua cintura, e pega ele, e se prepara para qualquer ataque. "Quem é você? E por que está me atacando?" O homem apenas fica em silêncio, em seguida dá um rugido e parte para cima de Tanjiro em uma velocidade que ele não conseguiu acompanhar, e acaba levando um golpe no estômago que o faz voar indo em direção a uma árvore. Tanjiro, quando colide com a árvore, pela força do impacto ele acaba cuspindo sangue. O homem lentamente se aproximava dele, mas rapidamente Tanjiro se recompõe e segura seu machado. O homem parte para cima de Tanjiro, e Tanjiro também vai para cima. Tanjiro tenta dar um golpe em sua cabeça, mas acaba levando um chute muito forte, que faz ele gritar de dor e cuspir mais sangue. Tanjiro cai no chão, segurando sua barriga com muita dor, enquanto tossia bastante. O homem tenta acertar Tanjiro com um golpe, mas Tanjiro com toda a sua força, desvia por pouco do ataque, e por instinto ele pega seu machado e dá uma machadada no braço do homem, mas não surte efeito, pois a pele daquele homem era muito dura e acaba causando um impacto que faz Tanjiro ir um pouco para longe. Caindo no chão com muita dor, Tanjiro se recompõe e fica de pé. O homem vai para cima de Tanjiro e tenta esmagá-lo com seu soco, mas Tanjiro desvia, e o soco acaba destruindo o chão onde ele estava, e fazendo tudo em volta tremer. Tanjiro tenta outro golpe, mas o homem dá outro golpe em Tanjiro, que acaba quebrando alguns ossos dele, e que o faz voar novamente. Caindo no chão, gritando de dor, Tanjiro tenta se levantar. Mas que força é essa, e essa resistência? Eu não consegui fazer um arranhão nele. O homem olha Tanjiro rosnando, e em seguida olha para trás e vê Nezuko no chão, então o homem ruge e vai para cima de Nezuko com a intenção de cortá-la em pedaços. Tanjiro vendo aquilo se desespera, e com toda a sua força ele se levanta, ignorando a dor por completo. "Não machuque a minha irmã!" grita Tanjiro, que em uma velocidade descomunal vai para cima do monstro, que ao perceber tenta dar um golpe em Tanjiro, mas ele desvia e faz um corte transversal em seu peito, e em seguida com toda a raiva ele dá um chute no homem, que é empurrado um pouco para longe. O homem de joelhos no chão, segurando seu peito pela dor, olha para Tanjiro, que estava com muita raiva olhando para ele. Ele percebe que a marca vermelha do menino havia mudado um pouco, ficando maior. O homem então ruge, novamente se regenera do ferimento, e vai para cima de Tanjiro. O homem então tenta dar um soco em Tanjiro, mas Tanjiro faz um corte vertical com seu machado, e corta o braço do monstro no meio. Em seguida ele pulou ficando de cabeça para baixo.
Em câmera lenta, Tanjiro fica no ar, e em seguida, em um rápido movimento, ele gira e corta metade do pescoço do homem. Caindo no chão, ele corta os tendões das pernas do homem, que cai de joelhos, com muito sangue jorrando de seu pescoço e braço. Tanjiro então sobe nas costas do homem, e corta seu pescoço, fazendo com que sua cabeça caia no chão. Tanjiro, estando ofegante, cai de joelhos aliviado, pensando que havia matado aquele monstro. Mas o corpo daquele monstro se movimenta, e então ele dá um chute em Tanjiro, que voa para longe. Caindo no chão e cuspindo muito sangue, Tanjiro pensa: mas como ele ainda está vivo? O monstro pega a sua cabeça, e coloca no lugar enquanto se regenera. Tanjiro se levanta com muita dificuldade, e vai para cima do monstro. Mas no momento em que ele iria acertá-lo, sua marca volta ao normal, e o monstro dá outro golpe em Tanjiro, que voa novamente. Caindo no chão, com vários ossos quebrados, e cuspindo muito sangue, Tanjiro olha para o monstro, que vinha em sua direção. Ele não podia parar, ele tinha que proteger e salvar sua irmã daquele estado. Então, com todas as suas forças, Tanjiro se levanta novamente, e ele gritava enquanto iria para cima do monstro. Mas não importa o que ele tentasse, era inútil continuar lutando, ele já não tinha mais forças, e acaba recebendo um chute em seu peito, que acaba quebrando mais ossos dele. Caindo no chão, Tanjiro olha para aquele monstro, que vinha lentamente em sua direção. Ele tenta de tudo para se levantar, mas não adianta, tudo que resta agora é esperar por sua morte. Nezuko, me perdoe, eu não fui capaz de salvar nossa família e nem você. Eu fui fraco. Me desculpa. Ele dizia essas palavras, enquanto derramava lágrimas e muito sangue saía de sua boca, e em seguida ele desmaia. O brilho de uma chama aparece no local, a cabeça do monstro cai no chão enquanto pegava fogo. Um homem caía de pé enquanto empunhava uma espada flamejante, em seguida ele aguarda em sua bainha, enquanto o corpo do monstro caía lentamente no chão, desintegrando em seguida. O homem que estava ali olha para o menino Tanjiro, e em seguida para Nezuko. Então ele pega os dois e vai embora. Horas depois, Tanjiro acorda, e olha ao redor, e vê sua irmã Nezuko deitada na cama ao lado. Ele tenta se levantar, e com muita dificuldade ele se levanta, ele sente uma dor enorme, mas mesmo assim continua se levantando. Ele olha em volta, e se pergunta onde ele estava, e onde estava aquele monstro. A porta do quarto se abre, e nela entra um menino. Você acordou. Que bom. Quem é você? Me chamo Shinjuro Rengoku, desculpe a confusão, meu irmão te trouxe aqui pois você estava muito ferido, nós cuidamos de seus ferimentos. Eu agradeço. Tanjiro sente pelo cheiro que ele estava dizendo a verdade, então decide confiar nele. E a minha irmã? Você sabe se ela está bem? Claro, ela está muito bem, porém não acordou até agora. Entendo. Já se sente melhor? Bom, ainda sinto algumas dores no corpo. Ah, entendo, isso vai passar. Espere um pouco, eu vou chamar o meu irmão. Tudo bem. Shinjuro então vai chamar seu irmão, e Tanjiro olha para Nezuko feliz por ela estar bem, mas seu sorriso some logo quando ele lembra do resto de sua família. Ele aperta a mão com raiva e tristeza, a pior sensação naquele momento era a de que ele não pôde fazer nada. Depois de um tempo, Shinjuro chega no quarto junto de seu irmão. Boa tarde, jovem, se sente bem? Tanjiro então dá um sorriso e diz: é claro, tirando as leves dores que eu sinto quando eu me movimento. Que bom que melhorou. Eu agradeço por ter salvado a mim e minha irmã, senhor. Não há de que, afinal, esse é o meu trabalho como caçador. Tanjiro fica curioso e diz: caçador? Você caça monstros ou algo do tipo? Sim, sou um caçador de yokais, eu faço parte de uma organização de caçadores escondida do mundo.
Não sou o único que caça, existem vários outros caçadores por aí. Nosso trabalho é proteger as pessoas dessas criaturas sobrenaturais que vêm da maldade do mundo. Tanjiro fica surpreso com aquilo. Sou um caçador há um bom tempo, eu faço parte do grupo dos mais fortes caçadores da organização, eu sou o Ashira das Chamas, Kyojuro Rengoku. Tanjiro fica mais surpreso ainda, aquele homem em sua frente não só era um caçador, como também era um dos mais fortes. Incrível, então existem outros caçadores fortes assim como você. Exato. Tanjiro então pensa um pouco, e lembra do desastre que aconteceu com sua família. Então, determinado a sua irmã, que é a única que restou, ele olha para Rengoku e diz: Senhor, por favor me diga, como eu posso virar um caçador? Rengoku fica surpreso por um momento, e então ele diz: Não é uma tarefa simples, garoto. Você terá que treinar por anos até estar apto a se tornar caçador, e não pense que o treinamento é fácil. Você vai ser jogado ao limite do limite, para que seu corpo se torne forte. Terá momentos em que você presenciará a morte na caçada, até mesmo nos treinamentos. Tanjiro, ao ouvir o que aquele homem diz, olha para baixo pensativo, mas logo em seguida, ele volta a olhar para ele com um olhar determinado. Não importa se é difícil, eu vou fazer de tudo para me tornar caçador. Eu vou treinar até quase morrer para proteger as pessoas inocentes. Eu não quero que elas sofram o que eu sofri. Tanjiro olha para baixo com um olhar triste. Eu perdi a minha família por culpa de um daqueles monstros, e quase perdi a minha irmã, e no momento em que eu tentei protegê-la, eu não consegui fazer quase nada. Eu me sentia fraco e deprimido, por não ter feito nada a respeito, e é por isso que eu quero virar um caçador, quero me tornar forte para proteger a minha irmã e as pessoas desses monstros. Diz Tanjiro olhando novamente para Rengoku com um olhar de determinação. Rengoku, surpreso pela determinação daquele garoto, fica parado e não dizia nada enquanto mantinha uma expressão séria. Rengoku levanta um grande sorriso, e diz para Tanjiro: Reconheço sua determinação, jovem. Então permita-me que eu te treine, para se tornar mais forte. Diz Rengoku levantando a mão e fechando o punho, estando com um grande sorriso no rosto. Tanjiro então com um sorriso no rosto diz: É claro,